Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, a hora que você nos vê e nos ouvir. Meu cordial, boa noite, a paz do Senhor, que alegria, aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio, e hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2017, são 22 horas e 1 minutinho, em Fortaleza, com temperatura de 29 graus, sensação de 31. Permita-me que eu faça um pequeno ajuste aqui. Vocês aí pelo Facebook, só rapidamente aqui. Obrigado, gente boa de Deus. Olha só. Estamos ao vivo em cores a partir de Fortaleza. Este é o vídeo número 118, parte C. E vamos ter como tema hoje o grande julgamento. Fique comigo só um minutinho, por gentileza. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Obrigado pela companhia, que alegria hoje. Vídeo 118, parte C. O grande julgamento é o tema de hoje, Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 46, com as seguintes ponderações. Primeira, são 5, gente boa. Primeira, somos julgados a partir do nascimento. Sim, na verdade, somos julgados a partir do nascimento. Não é? Aliás, todo bebê é lindo e maravilhoso. Não é? Pode ser aquela bolinha, aquela coisinha, não é? É quase que irreconhecível, mas todo mundo diz que coisinha linda, é a cara do pai ou é a cara da mãe. Bom, a rigor, nós somos de fato julgados a partir do nascimento, para o bem ou para o mal. Ponderação número 2, permita um pequeno ajuste aqui, obrigado. Ponderação número 2, ninguém gosta de ser julgado. Não, ninguém gosta de ser julgado. De jeito nenhum. 3, todos serão julgados. Todos serão julgados, quer desejem, quer não. E não adianta você se esconder, não adianta você tentar se camuflar ou coisa que o valha. Todos seremos julgados, mais cedo ou mais tarde. Grave isso, ponha no seu coração. Chegando conosco, Léo. Obrigado, Léo, pela companhia. O Léo está no Rio de Janeiro. Obrigado, a paz do Senhor. Chegando também conosco a irmã Ida Rocha, nossa amiga, nossa irmã em Cristo, empresária aqui em Fortaleza. A paz do Senhor, boa noite, que alegria. Então tá. Quarta ponderação. Todo julgamento, na verdade, tem um veredicto, sim ou não? Sim, todo julgamento tem um veredicto. Condenação ou absolvição, não é verdade? Condenação ou absolvição. E quinta ponderação de hoje, eu diria, especialmente para você que já é crente em Jesus Cristo, você que já o aceitou de todo o coração, a você que já disse, não apenas de boca, mas de coração, que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Não há o que temer no julgamento que poderá acontecer agora, ou poderá acontecer e vai acontecer com certeza mais tarde. Não há o que temer, porque Jesus Cristo é não apenas o nosso advogado, mas ele é, sobretudo, justo juiz. E há uma pergunta super interessante que é a seguinte: não fará justiça ao juiz de toda a terra? Certamente que sim. Portanto, não fique tão preocupado com as coisas, porque nosso bom Senhor sabe muito bem o que está fazendo. Só um minutinho, fique comigo. Ok, se você puder, pegue sua Bíblia agora, Mateus capítulo 25, no verso 31 em diante, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, em outra versão,
Os bodes, na versão corrigida, lê-se os bodes lá, à esquerda. Bodes à esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes, não é verdade? Dirá o seguinte: apartai-vos de mim, a coisa grave aqui, malditos para o fogo eterno. Fogo eterno, gravem bem isso, é preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer, e tive sede e não me destes de beber. E sendo forasteiro, não me hospedastes, e estando eu nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá o grande rei: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes, os bodes, para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Louvado seja Deus. Meus irmãos e meus amigos, aqui pela Rádio Benedictus, estamos ao vivo, e também pelo Facebook, e estamos ao vivo. Estamos gravando para o YouTube. Deveremos fazer pequenos ajustes ainda para que possamos colocar com mais qualidade também ao vivo no YouTube. O nosso último vídeo estava ao vivo no YouTube, não ficou tão bom. E preferimos seguir o velho sistema de antes, que é gravar e depois postá-lo no YouTube. Bom, o que temos aqui na realidade é o grande julgamento que vai acontecer na volta do Filho do Homem na sua majestade, com todos os anjos e com a sua igreja. E ele, juntamente conosco, nos assentaremos no trono da glória a partir de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele mesmo fará o grande julgamento. O grande julgamento, separando os cabritos das ovelhas, os justos dos injustos, os santificados dos profanos. Você me compreende? Permita-me fazer algumas observações a partir da edição corrigida, que eu acho super interessante. O julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à Terra, e, na verdade, pouco antes do reino milenial.
conforme Apocalipse 19, verso 11, Apocalipse 20, verso 4, conforme Daniel 7, verso 9 até o 14. Na ocasião, meus irmãos, da vida de Cristo, os salvos e os perdidos que estiverem vivendo na terra naquela ocasião, sobreviventes da tribulação, ainda estarão todos juntos. Conforme você vê aqui no verso 32. Você me compreende? Quando diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Muito bem. Esse julgamento efetua a separação entre os ímpios e os justos, conforme já falei, e será baseado nos atos de amor e de bondade para com aqueles que pertencem a Cristo e que sofrem por amor a Ele. O amor e a compaixão são parte integrantes da verdadeira fé e da salvação que nós tanto prezamos e tanto proclamamos. Na realidade, os ímpios não terão entrada no reino de Cristo, mas irão, lamentavelmente, segundo a palavra do Senhor, para o castigo eterno. Que, na realidade, este castigo eterno, no lago de fogo, está reservado para o diabo e seus anjos, originalmente. Todavia, aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador, segundo as Santas Escrituras, lamentavelmente, e dizemos isso com pesar, com lamento, com não pequeno pesar e não pequeno lamento em nossos corações, aqueles que não aceitarem sofrerão este grande julgamento. Para quem está chegando agora, estamos vendo Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao verso 46, que se refere literalmente ao grande julgamento que vai acontecer na vinda de Jesus Cristo. Todavia, podemos aplicar este julgamento para quaisquer épocas, para quaisquer fases da história universal, da história de todos os seres humanos. E aqui, desde já, eu quero fazer valer as ponderações que nós colocamos aqui em nosso Facebook. Primeira, somos julgados a partir do nascimento, não é? A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e em pecado fui concebido, em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, não há a menor possibilidade de alguém ter nascido sem pecado, a não ser, evidentemente, Jesus Cristo, o único sem pecado. Todos os outros humanos nasceram já em pecado. Portanto, já nasceram tendo diante de si, sobre ele ou sobre ela, o julgamento. O julgamento que só será modificado se a pessoa, de modo próprio, de vontade própria, aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Portanto, estou aqui comentando o item 1 de nossas ponderações. Somos julgados a partir do nascimento. Não há a menor possibilidade de frases tipo Maria concebida sem pecado, Joana concebida sem pecado, ou fulana de tal concebida sem pecado. É uma absoluta incoerência bíblica, escriturística e, permita-me a franqueza, ginecológica, se você está me compreendendo. Muito bem. A segunda ponderação, ninguém gosta de ser julgado. O simples fato de você... o simples fato de você estar sendo chamado a algum tipo de tribunal, não é?
mesmo como testemunha de alguma coisa. Eu não sei você, mas eu tenho pavor de ser testemunha de alguém. Eu odeio isso. Mas somos às vezes forçados a tal. Mas aquela ambiência de um tribunal, não é? Aqueles móveis escuros, aquela coisa lúgubre, tristíssima, não é? Aquele cheiro de mofo. Alguém dirá, mas pastor, hoje em dia os tribunais são mais modernos. Eu diria que sim, mas a prevalência é ainda daquela atmosfera medievalesca, entende? Então tem lá a figura do juiz togado, e tem lá o promotor para acusação, lá está o advogado de defesa, lá está o réu, e lá está você como testemunha, seja da acusação ou seja da defensoria, e muitas vezes, se o crime foi de grande monta e de grande repercussão, vai haver tribunal de júri. É um negócio assim, para quem não está familiarizado com aquela ambiência, é um negócio pavoroso. Portanto, ninguém gosta de ser julgado. Absolutamente ninguém gosta de ser julgado. Até no trânsito, se você for chamado para uma perícia, você bateu o carro, alguém bateu em você, e você é chamado para a perícia do Detran, perícia técnica, francamente, é insuportável em todos os níveis. Mas fazer o quê? Este julgamento aqui é muito mais grave, é muito mais importante, porque ele vai te levar à vida eterna ou à condenação eterna. Você me compreende? Não é uma coisa pequena, é uma coisa de enorme importância, porque vai lidar com o seu destino, o destino de sua alma, de seu espírito. Há de se ter muito cuidado com relação a isso. Já aqui algumas perguntas que já vou responder com muito carinho. O nosso Léo pergunta, se o bebê morre, ele é salvo? Sim, se o bebê morre, ele é salvo. Ele é inocente, não tem consciência de pecado, embora tendo sido ele concebido em pecado, ele é salvo sim. Jesus, em várias ocasiões, disse, porque dos tais é o reino de Deus, e que se alguém quiser subir aos céus, teria que se fazer como uma criança, na sua inocência, na sua pureza, na sua singeleza. Portanto, de modo claro, objetivo, sim. Se um bebê morre, ele é salvo? É sim. Não há consciência de pecado e, na verdade, tem garantia de salvação. Muito bem. Vamos, portanto, em frente. Respondendo, comentando, ponderação 3. Todos serão julgados, quer desejem, quer não. Não adianta se você não gosta de ser julgado. Não adianta se você tem pavor de tribunal. Você vai comparecer perante o tribunal. Sim, vai sim. E é melhor que você se prepare desde já. E se eu fosse você, eu desde já entregaria a minha vida a Jesus Cristo para garantir agora em vida a minha salvação, a sua salvação e a entrada no reino dos céus do ponto de vista total e absoluto, se você me compreende. Que alegria. Vamos lá então. Quarta ponderação de hoje, todo julgamento tem veredicto, sim, ponderação ou absolvição. Eu já falei em outro vídeo, mas é bom repetir. A maioria dos crentes diz, pastor, a Bíblia Sagrada diz que não julgueis, né? Com medida que julgardes, vós sereis julgados. E deixa eu buscar esse versículo aqui em nome de Jesus, que eu vou já me lembrar aqui. Permaneça como estão, só um minutinho, por gentileza. Isso, é só alegria. Vamos lá então. Essa passagem está lá em Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados,
Perdoai e sereis perdoados. Parece que todo mundo tem esse versículo assim já na cabeça, não é? Partes dele, no sentido de se prevenir de quaisquer julgamentos. Agora, o que pouca gente se toca é que existem vários outros versículos permitindo julgamentos não apenas lá, mas aqui mesmo na terra. E detalhe, a começar pela própria igreja em que você se encontra, se você já está em uma igreja. Vou citar para você. 1 de Pedro 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você me compreende? Ou seja, quer desejemos julgamento, quer não desejemos, ele vai começar, e já começou, a partir de nossas próprias comunidades, em relação aos comportamentos nossos de cada dia. Porque, sejamos honestos, nós somos muito bons de blá, 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 mas nem sempre tão bons de fazer. Nós somos bons no diagnóstico, mas nem sempre bons na prática, nos atos. Sim ou não? Sejamos honestos quanto a isso. Portanto, não tenha medo em suas análises, em seus julgamentos, não para a condenação ou para a salvação, mas para uma análise crítica de certas circunstâncias e situações que merecem modificações. Você me compreende? Vamos lá, um outro versículo, João 7, 24. João 7 e 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E se fosse você, eu estava escrevendo esses versículos aí. Eu falei antes no 1 de Pedro 4, 17, e agora em João, Evangelho de João, capítulo 7 e verso 24. Repito para você. Não julgueis segundo a aparência. De fato, o julgamento premeditado, baseado em ouvir falar, ou eu li em algum lugar, esse tipo de análise, esse tipo de julgamento, de crítica, não é legal, não é coerente, não é de bom senso. Mas o texto tem a outra parte, diz assim, julgai segundo a reta justiça. Se você ler na palavra de Deus que isto é errado, e você vê o fulano de tal, seja ele obreiro, seja ele diácono, presbítero, evangelista ou pastor, seja o que for. Se ele está errado, não há por que você não anunciar, denunciar, mostrar, orar por ele, ir até ele ou até ela, se você tiver acesso para tal, e dizer, olha, irmão, o que você está fazendo é contrário ao que está na palavra de Deus. O que você está pregando é contrário ao que está na palavra de Deus. E não me interessa as suas revelações, ou seus revelamentos, ou as suas profetadas, não me interessam. Me interessa o que está escrito. Vale o que está escrito e não as minhas impressões pessoais. Você me compreende, sim ou não? Muitas e muitas vezes o membro da comunidade, o crente, digamos, padrão, ele, mesmo sabendo da verdade, e mesmo ouvindo heresias, ele tem medo de denunciar, ele tem medo de apontar, ele tem medo de julgar. Por quê? Porque Lucas 6 e 37 está tão na cabeça dele, não julgueis, na verdade, que ele se esquece das outras passagens que permitem que ele julgue. Repito, para quem está chegando agora, não o julgamento para a condenação, mas para que haja ajustes, para que haja modificações, para que o trem volte aos trilhos e para que a pessoa não fique falando besteira, falando bobagens e falando heresias o tempo todo. Vamos lá então.
A outra passagem importante é 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 12. Para quem está chegando agora, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? É o velho Paulo falando. Não julgais vós os que estão dentro? Sensacional, velho Paulo. O que é que nós aprendemos dessas passagens? Algumas coisas importantíssimas. Em primeiríssimo lugar, Jesus nunca proibiu o julgamento, que deve começar, na verdade, pela própria igreja, por cada um de nós. Não segundo a aparência, não segundo o que nós achamos, ou que nós venhamos a achar, mas segundo a palavra de Deus. Vale, sobretudo e sobre todos, meus irmãos e meus amigos, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, na verdade, o que não se deve fazer são os julgamentos sem misericórdias. Os julgamentos sem misericórdias, os julgamentos que tentam condenar a pessoa dizendo vai para o inferno, vai pretinho para o inferno. Outra coisa, por que essa história de pretinho para o inferno, hein? De onde tirar essa ideia de pretinho para o inferno? Por que não outra cor? Olha, você vai verdinho para o inferno. Ou, olha, você vai azulzinho para o inferno. Você vai cor de rosa para o inferno. Ou você vai vermelhinho, que até combinava mais com o calor, com o fogo do inferno. Vermelhinho. Mas não. Estão ligando os fios, sim ou não? Evidentemente que todo julgamento dá à pessoa o direito de defesa. Isso é um pressuposto básico em qualquer julgamento. Existe o juiz, o promotor que acusa, o advogado que defende, as testemunhas e, se for o caso, o tribunal do júri, que são as pessoas, homens e mulheres, que vão dar, na verdade, o veredicto final, a contagem final dos votos. E o juiz declara o veredicto. Pelo amor de Deus, sejamos razoáveis. Então, veja. Ao final de tudo, o julgamento, o culpado, ele vai sofrer a punição se for condenado. Mas ele vai também ser, na verdade, absolvido e, portanto, declarado inocente. O julgamento deve ser sempre cheio de misericórdia, como um pai e como uma mãe que, às vezes, é necessário que eles deem umas palmadinhas nos filhos, não é? E a própria palavra de Deus nos diz que é importante que os pais, com cautela, mas exerçam o direito da paternidade junto aos filhos, exerçam a vara, não para descompor, não para quebrar o filho, mas para que ele saiba quem é que manda na casa. Você me entende o que eu digo, sim ou não? Nós vivemos um momento tão difícil no mundo e no Brasil em particular, que hoje, se um pai ameaçar que vai dar uma surra no filho, vai castigar o filho, ele vai ligar para 190, para a polícia ou para a tutela não sei das quantas, e vem alguém e prende o pai. É uma coisa louca. Louca, inaceitável, estúpida. É inconcebível que isso aconteça, mas infelizmente acontece. Bom, estou quase no final. Portanto, há de ter julgamento com misericórdia, sem parcialidade e com justiça. Assim como pai e mãe castigam o filho a quem eles amam, e eles castigam entre lágrimas, mas é necessário que eles castiguem, porque senão, daqui a pouquinho, esses filhos vão estar mais do que desobedecendo os pais, esses filhos podem até mesmo matar os pais.
como nós temos visto ao longo dos anos, chacinas, coisas terríveis acontecendo com filhos que matam os pais para ficarem com a própria herança. Uma coisa realmente inconcebível. Mas enfim. Vamos à quinta ponderação. Em nome de Jesus, estamos a 30 minutos. Que bom que temos hoje bastante tempo. Vamos à quinta ponderação. Onde está você? Isso. Não há o que temer, não há o que temer, porque Jesus Cristo é o nosso advogado. E, sobretudo, mais que advogado, Ele é o nosso juiz. Não fará justiça, porventura, o Senhor de toda a terra? Sim, certamente que sim. Ele fará justiça. Agora, uma pergunta que está me chegando aqui agora é a seguinte. As boas obras são necessárias para a vida eterna? Eu vou repetir, pastor, porque existem alguns segmentos supostamente cristãos que dizem assim: sem a caridade não há salvação. As boas obras são mais do que fundamentais, elas são imperativas para que haja a salvação. Pastor, isso tem fundamentação bíblica? A resposta é não. Ouçam isso. Jesus não ensinou que as boas ações, as boas obras constituem o fundamento da nossa salvação. Não. A Bíblia mostra claramente o seguinte: a vida eterna resulta daquilo que Deus faz, daquilo que Ele fez, e não daquilo que nós fazemos. A vida eterna é pela aceitação do sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. E não por aquilo que nós fazemos em boas obras, em caridade. Agora ouça uma coisa. Deus necessita, pretende, deseja que os que o recebem, os que recebem a graça de seu Filho, aqueles que aceitam o sacrifício que Cristo fez no Calvário por cada um de nós, Deus deseja e pretende, deseja de verdade que nós possamos executar as boas obras. Nós fazemos as boas obras, nós realizamos obras de caridade não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Eis a grande diferença. Ter uma fé verdadeira significa mais do que simplesmente você afirmar que tem fé. Não, em absoluto. O amor genuíno que Deus nos coloca no coração, esse amor precisa ser, de uma vez por todas, de fato e de verdade, ser demonstrado em ações. Alguém falou que o cristianismo é a mais bela das religiões. Absolutamente normatizada, rica em literatura, Antigo Testamento, Novo Testamento, milhares e milhares de livros paralelos em comentários ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, filósofos, doutores, PhDs, não é? Sempre dispostos a vasculhar toda a literatura, Antigo Testamento, Novo Testamento, em busca de algo mais, de algo novo para mostrar a sua erudição, essa coisa toda. Alguém já disse que o cristianismo é a mais bonita, a mais normatizada das religiões. Mas sabe de uma coisa? Permita-me. Nós temos um problema. Perdão. Nós temos um problema muito grande e muito grave. Que é a gente falar demais e fazer de menos.
para quem está chegando agora. Falar demais e fazer de menos. Sabe de uma coisa? A melhor boa ação, de coração digo isso a vocês, a melhor boa ação é aquela que você faz em silêncio. A maior e melhor obra de caridade é aquela que você faz em silêncio. E só Deus vê o que você fez por alguém. E Ele, dos mais altos céus, há certamente de recompensar a sua ação. Você fez isso não para ser salvo, não para alcançar as benesses do Altíssimo, das culminâncias. Não, não, isso não. Você fez porque você, na verdade, sentiu de fazer no coração. A pessoa, às vezes, não tem sequer coragem de falar o que está passando, o que está sentindo, mas você percebe facilmente e você chega junto. E, por favor, não me interprete mal, eu não estou aqui falando de dinheiro financeiramente não. Sabe de uma coisa? Muitas e muitas vezes o que alguém precisa é de um abraço. É de um tapinha nas costas com sinceridade. É de um abraço apertado. É de uma palavra amiga. Muitas e muitas vezes o que a gente precisa é só de alguém que esteja com a gente nas horas mais difíceis que a gente enfrenta. Só isso. Só isso. Só isso e tudo isso. Porque, sejamos honestos, amigos, quando você está bem, eles são abundantes, eles aparecem. Agora, amigos, quando você está na necessidade, você está precisando de uma palavra amiga, de um desabafo, de uma companhia, aí é que eles realmente se mostram amigos ou não. E vou finalizar dizendo o seguinte. Jamais tenha medo de julgamentos. Jamais. Eu já tive a oportunidade de ir umas poucas vezes a tribunais, como testemunha. E em uma das vezes, o advogado da outra parte, né, estava fazendo o papel de promotor de acusação, veio com aquela linguagem forense, né, peculiar, toda rebuscada, né, e tal e tal. Eu olhei assim para ele e, pela graça do bom Senhor, dei-lhe uma resposta que ele ficou assim, olhando para mim. Eu digo, olha, o senhor quer me colocar nos lábios palavras que eu não disse ou que a pessoa jamais disse? Convenhamos, não é inteligente de sua parte continuar tentando fazer isso. O senhor não está lidando com nenhuma criança. Então, não tenha medo de, se for necessário, você participar de algum julgamento. Mas se puder, evite, porque é um ambiente realmente muito chato. Só quem gosta são advogados e juízes e promotores e os chamados operadores do direito. Amém? Gente boa de Deus, e assim chegamos ao final do capítulo 25 de Mateus. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua audiência, a você pela Rádio Benedictus, a você pelo Facebook, a você pelo YouTube, que vai estar conosco também com certeza, e fazer as minhas considerações finais. Primeira, inscreva-se em nosso canal no YouTube, por gentileza, faça isso, nos ajude. Segunda, compartilhe os nossos vídeos, já são praticamente 200 vídeos. Compartilhe, seja missionário,
Há tanta porcaria rolando na internet, com milhares e milhares de visitas, milhares de likes, né? Leia a palavra, compartilhe. Não custa nada, é tão fácil, 2 cliques e pronto, você já compartilhou. A terceira, deixe um comentário no nosso site, no Benedictus ou no site da rádio. Isso vai nos dar uma ideia como você está recebendo o nosso ministério, ok? Se Deus tocar em seu coração, você poderá nos ajudar também para que possamos continuar levando esta mensagem para todo mundo. As maneiras, as modalidades que você pode nos ajudar estão também em nosso Facebook e estão também em nosso canal no YouTube e na nossa rádio. E aos interessados, estamos disponíveis para pregações, para estudos em sua igreja. Seja você aqui em Fortaleza, seja você no Ceará inteiro, no Brasil todo ou no exterior, pela graça de Deus, nós podemos pregar em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Portanto, estamos disponíveis. Ajude-nos a ajudarmos mais pessoas em todo o mundo. Aqui em Fortaleza e também lá no Paquistão. Obrigado, gente boa de Deus, a paz do Senhor. Grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Benedictus FM, programa Noite Abençoada, com o Pastor Paulo César Sampaio, de segunda a sexta, das 22 às 23h30.